Oi pessoal, eu sou a Ana Prestes e hoje eu quero falar sobre América do Sul e fake news, ou processos decisórios na América do Sul e fake news. Essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos na TV Gravões. Bom, nós temos vivido nos últimos anos vários processos importantes aqui na América do Sul e já falei sobre vários deles aqui no nosso canal. Chile, Colômbia, Peru, Uruguai um pouquinho mais para trás, mesmo Argentina e nós aqui no Brasil. Decisões importantes sendo tomadas. E essas decisões estão sendo tomadas pelos povos desses países, pelos nossos povos ou pelo nosso povo latino-americano, em um ambiente de crescente uso das fake news, ou de um método que surge ali em 2015, 2016, ficou muito conhecido pela empresa Cambridge Analytica, da qual o Steve Bannon, o americano Steve Bannon, era vice-presidente, e que ficou conhecido inclusive como método Bannon, que alia mentiras, ódio e os bots, ou as tecnologias de massificação intensa de informações, desinformações, fake news. E esse método, que infelizmente vem sendo aperfeiçoado por quem é contrário às nossas democracias, por quem quer destruir as democracias e ao não conseguir fazer valer as suas verdades no voto, precisa usar de mentiras e fake news para impor derrotas através de manipulação da opinião pública. Então nós temos vários exemplos de uso desse método, tanto na eleição de Trump nos Estados Unidos, em 2016, do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, mesmo a eleição de Macri aqui na Argentina, na América do Sul, houve uso desse método. E de lá para cá, o Brasil também foi vítima em 2018, como já comprovado, e infelizmente não punido da forma que deveria ter sido punido, para que hoje, 2022, não estivéssemos vivendo novamente o que estamos vivendo. E outros processos eleitorais, ou não necessariamente eleitorais, mas de decisões importantes, como o referendo pela paz na Colômbia, como agora, recentemente, no último setembro, o plebiscito de saída da nova Constituinte chilena, ou do que deveria ser a nova Constituinte chilena, caso tivesse sido aprovado, a própria eleição de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, eleição de Boric no Chile, todos foram alvos desse uso das fake news. Felizmente, em várias não houve vitória de quem estava usando esse método, por exemplo, na Colômbia e no Chile, com a eleição de Boric e Petro. Então, eu quero falar aqui um pouquinho justamente sobre esses dois países, Colômbia e Chile. Falar sobre esse método e falar sobre o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É muito interessante notar que onde o método é aplicado, geralmente ele tenta explorar contradições ou explorar a boa-fé das pessoas com questões religiosas, morais, de cunho racista, homofóbico, de gênero, com relação às mulheres. Então faz-se uma mistura maligna a partir de adulteração de vídeos ou de imagens ou de falas de pessoas, de informações, para que se faça crer em algo que não condiz com a verdade, para que se manipule a opinião pública com algo que não condiz com a verdade, e até você provar que aquilo não é verdade, muitas mentes, muitos corações já se perderam para o lado desse movimento, que pode ser considerado parte do movimento proto-fascista ou de um novo fascismo, como alguns têm dito por aí. Então, nós vamos observar isso em outros momentos. Eu esqueci de citar também na Bolívia, com relação ao golpe na Bolívia, que felizmente houve uma reação dos setores democráticos e populares. Mas eu quero falar um pouquinho, mostrar para vocês alguns exemplos da eleição mais recente presidencial que nós tivemos, que foi na Colômbia, a eleição de Gustavo Petro. Durante a eleição de Petro, houve uma tentativa imensa de se fazer desacreditar da sua liderança, dos seus compromissos, da seriedade da sua campanha,
através do uso de fake news. Tanto foi que até mesmo membros da própria campanha de Petro chegaram a cair nas fake news, obrigando o presidente, inclusive, a ir ao Twitter e outros canais para desmentir ou dizer que, olha, fomos aqui vítimas de uso de fake news a partir da nossa própria campanha, como ele fez com relação, por exemplo, a supermercados que pretensamente estariam dando descontos, comércios estariam dando descontos caso se votasse um ou outro candidato. Foram feitas imagens também de reuniões internas da campanha de Petro para que fossem adulteradas. Uma série de mensagens de cunho religioso, no sentido de explorar a religiosidade das pessoas, satanizando certos personagens, como a gente percebe aqui no Brasil. Inclusive, eu encontrei um card de uma fake news aqui do Brasil, em que usa o Petro como um defensor das drogas e apoiador do candidato à presidência Lula aqui no Brasil, como estou mostrando aqui para vocês. E eles conseguiram enfrentar essa onda de fake news de uma forma muito altiva, de uma forma muito imponente, no sentido de não resvalar para o uso desses mecanismos. Eles organizaram no site do Petro, ponto a ponto, fizeram um levantamento de cada fake news para desmentir, mostrar que não era verdade, mostrar o que era o correto. Mantiveram essa altivez ao longo de toda a campanha e conseguiram sair sem terem sido prejudicados na eleição de Petro a partir do uso desse método e desses mecanismos. Ou seja, a eleição de Gustavo Petro na Colômbia, na minha opinião, é uma mostra de que é possível vencer esse tipo de campanha caluniadora, campanha que utiliza os métodos pagos com muito dinheiro das novas tecnologias de comunicação e informação a partir de massificação de notícias falsas, mantendo-se em uma linha de busca da seriedade e busca da verdade. O mesmo não aconteceu com relação ao plebiscito da Constituinte chilena. Só para todo mundo lembrar, em 2019 houve uma série de manifestações no Chile. Dessas manifestações decorreu um pacto nacional por um referendo se haveria ou não uma nova Constituição. A população foi consultada, quase 80% da população disse sim a uma nova Constituição para colocar fim à Constituição pinochetista. Houve então uma eleição para a conformação de uma Assembleia Constituinte com representantes constituintes. Essa Assembleia trabalhou aproximadamente um ano, menos de um ano, formulou um texto para uma nova Constituição, e essa nova Constituição, no último 4 de setembro, foi colocada para ser aprovada ou não pela população chilena. Surpreendente, 60% disseram não à nova Constituição. Gente, agora quando a gente vai ver o que foi feito de ataque, foi um verdadeiro massacre de fake news. A campanha que atacava a aprovação da Constituinte fez um uso brutal de fake news, todos os tipos que vocês puderem imaginar, desde que com a nova Constituição o aborto seria permitido até horas antes do parto, ou que as pessoas não poderiam ter propriedade privada, ou não poderiam herdar nenhuma propriedade, ou que os fundos de pensão, as pessoas não poderiam ter herança com relação aos fundos de pensão, com relação às igrejas, seriam fechadas as igrejas, que o hino seria modificado, ou que o país perderia a bandeira, ou que os mapuches ficariam impunes com relação a qualquer crime. E foi uma coisa assim tão absurda, e por vários meios, por várias vias, de chegar assim, as pessoas passarem na casa das pessoas levando folhetos, manipulando como se fosse do TSE deles, ou do Supremo Tribunal Eleitoral deles, que é a CERVEL, que é o instrumento, o organismo que organiza as eleições. Até mesmo o sistema eleitoral foi alvo. Não muito diferente aqui do Brasil. Sistema eleitoral alvo, nossas urnas alvo, agora até instituto de pesquisa é alvo, e as campanhas da oposição ao governo alvo, especialmente a campanha do presidente Lula, alvo a todo instante, justamente da manipulação a partir
da espiritualidade das pessoas, geralmente com relações à questão de religiosidade, explorando questões de racismo, de homofobia, da questão de gênero, identidade de gênero, ou seja, pegando naquilo que as pessoas têm de mais suscetível, muitas vezes mais íntimo, e numa rapidez, um fluxo de informação absolutamente feroz para levar com que as pessoas acreditem em certos absurdos, como por exemplo o presidente Lula vai fechar igrejas, ou que existe um pacto com o diabo, ou que mesmo essa questão do aborto, como foi explorada muito em outros países, ela também é alvo aqui de exploração, ou seja, toda sorte de mentiras que nós sabemos que têm sido utilizadas. E é importante dizer que onde houve preparação para esse tipo de ação, houve êxito. O próprio Chile, que agora foi derrotado na tentativa de uma nova constituinte, no ano anterior, 2022, na campanha do Boric, eu penso que eles se prepararam melhor, se prepararam bem para o enfrentamento das fake news. Eles conseguiram caracterizar um então candidato à oposição, que é uma espécie de Bolsonaro deles, o Antônio Caixa, como o Pinóquio da eleição. Conseguiram identificar as fake news mais perigosas. Ali, por exemplo, eles trabalharam muito com as fake news, a questão da Venezuela, dos migrantes venezuelanos, de que o Boric vencendo, ele abriria as portas e entrariam todos os venezuelanos, ou que seriam doadas parte do Chile para a Bolívia, ou seja, uma série de absurdos que agora voltaram na questão da Constituinte e que tiveram mais força e conseguiram derrotar quem defendia a nova Constituinte. E olha, gente, quase 80% da população pediu uma nova Constituição. É óbvio que o processo de construção da Constituinte, ele tem as suas complexidades, a gente pode até fazer depois um vídeo sobre isso, mas demonstrar como que a preparação e a forma de ação com relação às notícias falsas, manipuladas, adulteradas, que circulam nos meios de comunicação, precisam ser de diversas formas atacadas e desconstituídas. Não é fácil, não basta, a gente sabe que no Brasil não basta ter um marco regulatório, não basta ter a proteção dos dados, não basta você ter um sistema judiciário, a gente percebe que muitas coisas escapam. Está nas mãos da própria sociedade combater a manipulação de dados e a desinformação. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui, uma opinião. Eu penso que quem combate as fake news, quem combate a desinformação, quem combate esse método, que é o método Bannon, de Steve Bannon, de tentar impor a sua posição em processos decisórios, ou seja, aqueles que combatem isso, jamais podem se misturar ou se imiscuir com o uso dessas mesmas ferramentas ou desses mesmos mecanismos. Porque justamente o que contrapõe um lado ao outro é a diferença no conteúdo e na forma de divulgar o seu conteúdo, na forma de abordar as pessoas, na forma de lidar com os dados, na forma de lidar com as informações, na forma de lidar com as verdades. Então essa aqui foi uma contribuição pequena para um debate que é muito intenso, é muito complexo, para dizer que o Brasil não é o único país em que se enfrentam as fake news, a massificação de fake news e o uso da tecnologia para a sua divulgação com propósitos e finalidades antidemocráticas, protofascistas. Está espalhado, infelizmente, aqui na nossa América do Sul, mas é possível vencer. É possível vencer como o Gustavo Petro venceu na Colômbia, como o Boric venceu no Chile e como nós torcemos para que o Chile, de novo, se encontre com o caminho da construção da sua nova Constituição. Essa foi a contribuição de hoje. Deixa aqui seu recado, deixa sua opinião, sua crítica, sua sugestão, que a gente volta sempre às terças-feiras na coluna Miramar.